Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Graça e paz, da parte do Senhor Jesus. Mais uma lição da Escola Sabatina. E hoje é a lição número 8, Ministrando como Jesus. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, clica no sininho para receber novas notificações. E se você gostou, compartilha com outros irmãos. Comenta o que você está achando e dá um like aí para ajudar nosso canal, tá bom? Que Deus seja louvado, ore por nós. E hoje, para estudar essa lição conosco, professor Protágoras, aí da Bahia. Prazer mais uma vez estar com os irmãos, vamos aprender juntos. Professor Marcos, direto de Minas Gerais. Olá a todos, é um prazer estar aqui mais uma vez, participando da gravação dessa lição, e que nós possamos ser grandemente abençoados. Amém, glória a Deus. Irmão Marcos, poderia fazer uma oração? Posso sim. Santo e eterno Deus, louvado e exaltado seja o seu nome. Obrigado porque, mais uma vez, o Senhor nos concedeu essa oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. O Senhor possa abrir a nossa mente e nosso entendimento, e que tudo que for dito aqui, que for lido, que for meditado, seja para a honra e glória do Seu santo nome. Amém. O Senhor perdoe as falhas que cometemos até aqui e nos ajude a sermos vitoriosos a cada dia mais em Cristo Jesus. Tudo isso nós agradecemos, não por méritos nossos, mas no mérito do Santo de Israel, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Amém, Deus. Então, a lição número 8 hoje, e o texto para nós da Eunice está em Mateus, capítulo 9, verso 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Olha, então o povo de Deus estava como ovelhas sem pastor, não tinha um guia, né? Irmão Protágoras. Olha, irmão Alexandre, que triste que aquilo ali foi só um acontecimento que aconteceu ali no deserto, né? Mas aquilo ali mostrava toda a situação do povo de Deus na época. Infelizmente, estava como ovelha sem pastor. Veja que quando aqueles magos vêm de fora trazendo os presentes, eles perguntaram onde é que está o nascido, onde é que está o rei dos judeus, e eles não sabiam responder. Isso mostrava que o povo estava como ovelha sem pastor. Olha, não quero generalizar, mas o nosso povo hoje está sofrendo os mesmos males que o povo de Israel sofria quando houve a primeira vinda. Por que eu falo isso? Porque é só você abrir um Facebook de um irmão, de um ancião de igreja, de um secretário de igreja, de uma pessoa que tem um cargo alto, elevado, que você vai ver tanta carnalidade, às vezes tanta coisa contrária à nossa fé, que isso mostra que eles estão como ovelhas sem pastor mesmo. Irmãos, não é uma crítica, né? Isso é uma constatação que está acontecendo realmente no nosso meio. Não sei se existe um medo, né, dos nossos líderes, dos nossos pastores, de abrir a boca, de falar. Eu já vi pastores falando do assunto, mas às vezes fala de uma maneira muito vaga sobre o assunto, não é pontual, não é direto, porque existem pessoas que precisam que nós sejamos pontuais, não é? Mas a palavra de Deus diz que a boca fala do que está cheio o coração. E eu quero dizer para vocês que nós compartilhamos aquilo no Facebook ou em qualquer outra rede social, nós compartilhamos aquilo que está cheio o nosso coração também, não é? Então, muito de nós estamos como ovelhas sem pastores hoje, não é, pela situação espiritual que nós estamos vendo. Então, aquele acontecimento ali que antecedeu ao milagre, a multiplicação de pães, mostrava, na verdade, a situação do povo como um todo, mas mostrava também o tema principal aqui da lição número 8, que é ministrando como Jesus. Nós vamos aprender nessa lição, irmão Alexandre, irmão Marcos, todos os irmãos que estão em casa, qual foi o método que Cristo utilizou para propagar essa mensagem de amor, essa mensagem de misericórdia, essa mensagem que nós chamamos de evangelho ao mundo. Ele realmente manifestou amor aos publicanos, às prostitutas, mas será que ele negou a verdade para eles? Será que Cristo negou, não falou, não foi direto ao assunto, não falou que a vida que eles tinham era uma vida pecaminosa e havia necessidade de mudança, de reforma? É isso que eu gostaria que a gente meditasse aqui, trazer a discussão, porque muitas das vezes nós confundimos a situação, nós confundimos, dizemos que será que é uma pessoa que vem com a vida errada, não é? Será que nós não devemos falar diretamente para ela ou não, senão vai ofender? Então,
devemos ser bem direto ao ponto, isso claro, né? Mas vamos discutir isso com mais profundidade. O que significa ter amor? O que significa o método de Jesus? Não é isso aqui, é para deixar algo bem claro, não é? Vamos tentar entender, vamos tentar contextualizar. E também a lição de sábado, ela faz a introdução no segundo parágrafo, mostra que Jesus, ao fazer isso, Jesus mostrava que ele tinha um interesse real por elas. Então, o fato de nós falarmos a verdade para as pessoas não quer dizer que as pessoas vão virar as costas para nós. As verdadeiras, não. As falsas vão. Mas as verdadeiras vão ver que nós temos um interesse real por elas. Então, vamos discutir isso mais profundamente. O que é ministrar como Jesus? Será que ministrar como Jesus... Estamos falando de amor, óbvio. Mas será que nós vamos negligenciar, falar a verdade diretamente, chamar o pecado pelo nome? Isso devemos discutir aqui. Amém. Bom, Marcos? Irmãos, isso é muito interessante que o irmão Protágoras comentou, que aqui no verso fala, né? Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas. E o irmão Protágoras fez um comentário mais específico do final, né? Que dessas ovelhas que não tinham pastor. Eu vou focar agora um pouquinho o verso anterior, a parte anterior do verso, que fala assim que elas estavam aflitas e exaustas e Jesus se compadeceu delas. E nós percebemos nas Escrituras que Jesus realmente ele se compadecia das pessoas, ele fazia curas, ele ajudava as pessoas que necessitavam, né? Mas será que essa era simplesmente a necessidade física que Jesus atendia? Será que Jesus ele ia lá, realizava o que a pessoa queria e simplesmente a pessoa poderia continuar tendo o mesmo estilo de vida que ela tinha? Eu gostaria de ler o texto que está aqui mesmo no sábado, aqui, ó, um trechinho, Ciência do Bom Viver, na própria lição aí, fala assim, ó, unicamente o método de Cristo trará verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. O Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem, manifestava simpatia por eles, ministrava-lhes as necessidades e granjeava-lhes a confiança. Aí ordenava, então, que seguisse ele. E eu gostaria de ler com os irmãos também 2 textos. Um está aqui em João 8:11. Olha o que diz aqui, ó. E ela disse, ninguém, Senhor, e disse-lhe, Jesus. Aqui está falando da mulher adúltera, né? É a história da mulher adúltera. Só que eu vou ler só esse verso aqui. Aí ele fala assim, ó. Nem eu também te condeno, porque todos estavam condenando ela, né? E aí todos foram embora. Os irmãos já conhecem a história, né? Jesus perguntou quem não tivesse pecado atirava a primeira pedra. E aí todos saíram e ele falou, né? Que nem ele mesmo condenava e falou assim, ó. Vai-te e não peques mais. Olha só. Então, quando Jesus ele oferecia o perdão implicava no quê? No abandono do pecado também. Ele não simplesmente ia lá, curava, oferecia o perdão para a pessoa e a pessoa podia permanecer na mesma vida. Não. Tinha uma condição. O outro texto que eu gostaria de compartilhar é Provérbios 28:13. Provérbios 28:13 diz assim, ó. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então nós percebemos que tanto nas curas quanto no perdão que Jesus oferecia, sempre ele dava uma orientação. Vai e haja diferente, né? Viva de uma forma diferente. Então nós vamos aprofundar um pouco mais aí para frente de alguns métodos que Jesus utilizava, né? Como ele tratava as pessoas. Então, que Deus possa nos guiando aí no decorrer do estudo. Amém. Então, nós devemos aprender com essa lição, ministrar como Jesus ministrava, né? Jesus era misericordioso, mas também Jesus é justiça. É o mesmo Jesus no Novo Testamento, é o mesmo Jesus do Antigo Testamento. Não é dois Jesus, né? É o mesmo Jesus. Amém. Então, vamos lá para domingo. A atitude de Jesus em relação às pessoas. Eu vou ler Mateus 5, verso 13 a 14, um texto bem conhecido aqui. Diz assim, ó. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte.
também baseado em João 1,9, que Jesus é a luz do mundo, né? Nós sabemos, se Jesus é a luz do mundo, quando nós estamos com Jesus, nós vamos ser luz também e sal da terra. Irmão Protágoras, como a atitude de Jesus em relação às pessoas. Amém, irmão Alexandre. Veja que a própria palavra de Deus fala que o princípio onde está baseado os mandamentos de Deus é amor a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, né? Isso está na palavra de Deus. Então, Jesus demonstrava esse amor de maneira genuína, não é? Aqui citou a questão do sal, essa comparação. Nós somos o sal da terra, ou seja, o sal serve para dar sabor, aquilo que dá graça, não é? Eu acredito que o próprio planeta Terra não existiria se não fosse o povo de Deus existindo nela. Só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, veja que quando Abraão conversou com os anjos que ia destruir Sodoma, veja que Abraão começou intercedendo, e aí começou com 100, depois com 50, e foi abaixando o número de pessoas. Abraão falando assim, olha, se tiver 100 pessoas justas naquela cidade, o Senhor vai destruir? Deus falou não. E se tiver 50? Não. E se tiver 10 pessoas justas naquela cidade? Deus falou não. Ou seja, o que esse texto veio para mostrar, que está ali em Gênesis? Veio para mostrar que em Sodoma não havia nem 10 justas, nem 10 pessoas justas. Se houvesse 10 pessoas justas, a cidade não seria destruída. Mesmo a cidade tão ímpia igual Sodoma. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que hoje, possivelmente, o nosso planeta Terra não é destruído porque existem pessoas justas ainda, que buscam fazer a vontade de Deus, que se humilha diante de Deus. Então, isso que faz com que o povo seja o sal da terra. Na Idade Média, o povo valdense era o sal da terra. Aí você vai decorrendo, né, durante todas as eras, existe o povo fiel. Não estamos falando de denominação, estamos falando de povo que realmente é fiel a Deus. E é isso que Cristo fala aqui, de pessoas que ouvem, põem em prática a mensagem que ele prega, o evangelho. Essas pessoas são o sal da terra. E como Cristo trava as pessoas? A lição de domingo, ela vem tentando mostrar a atitude de Cristo em relação às pessoas para que nós aprendamos e nós tratamos as pessoas da mesma maneira, não é? Então, o que eu falei aqui em relação à lição de sábado, eu gostaria de complementar, e o irmão Marcos até falou um pouco, é que é verdade, Cristo era amoroso, Cristo era misericordioso, muitas das vezes ele era condenado porque andava com pecadores, só que Cristo nunca deixou de falar a verdade para eles, que aquela vida era uma vida errada. A mulher de João, capítulo 8, que o irmão Marcos citou, Cristo perguntou, onde estão os teus acusadores, não é? E logo após que Cristo falou, vá e não peques, mas... Então ele deixou bem claro que aquela vida que ela estava levando era uma vida errada, era uma vida que não agradava aos céus. Com a mulher de João capítulo 4, a mulher samaritana, ele também deixou muito claro, quando ele pediu para chamar onde está o seu esposo, ela não disse que não teve, que não tinha, né? E Cristo deixou bem claro que o que ela tinha agora não era o marido dela, que ela estava uma vida errada. E depois deixou bem claro que a salvação não vinha do samaritano, vinha dos judeus. Então, o que eu estou querendo dizer é que ser amoroso, ter a atitude de Jesus, não quer dizer que você vai esconder aquilo que é a verdade. Você tem que deixar bem claro para ela, mas você vai falar de maneira misericordiosa. Esse é o debate que eu quis acender aqui na lição de sábado. E quando você faz isso, as pessoas vão saber que você realmente está interessado na vida delas. Que você não está tentando esconder ou passar a mão, não é, na cabeça dela e dizer que está tudo bem. Porque um pai que ama é um pai que disciplina também. O próprio Cristo, que amou muitas pessoas, ele fez ali a questão do templo, né, a expulsão daquelas pessoas que eram cambistas no templo. Ele foi muito enérgico ali. Não quer dizer que naquele momento ele não tinha amor. Não, ele tinha amor. Mas um pai tem amor quando está disciplinando também. Não é? Então, essa é a atitude de Cristo. Então, nós devemos aprender de Cristo. Obviamente, nós devemos orar e falar, Senhor, nos ensina a como agir. Temos que orar para saber de que maneira agir em determinados momentos. Que momento temos que ser enérgicos, como na purificação do templo. Que momento devemos deixar bem claro para a pessoa. Aliás, sempre que possível, devemos estar falando para a pessoa, se ela está com algum ato errado, mostrar, isso é errado, o Senhor não gosta disso, o Senhor não ama isso, Deus não aprova tal atitude,
e orar com ela para que ela vença essa atitude. E aqui no rodapé da lição de domingo, diz assim: depois de considerar as palavras de Jesus em João 17, como devemos entender a ideia da separação do mundo e a ideia de evitá-lo? Elas são as mesmas coisas? O que Jesus quis dizer quando orou para que seus seguidores estivessem no mundo, mas não fossem do mundo? Aqui está o ponto que a gente tem que discutir, que nós estamos no mundo, nós ainda temos o mundo para pregar, nós temos pessoas para salvar, só que as atitudes do mundo, a cultura do mundo é uma cultura que nega os mandamentos de Deus. Então, essa cultura nós devemos rejeitá-la. Não é a cultura que existe em todas as áreas, seja ela desde a culinária, se você for olhar bem, comportamental, de vestimentas e até sexual. Então, a cultura ela envolve tudo isso. Então, a cultura, na maior parte das vezes, está contra os mandamentos de Deus. Então, não devíamos estar metidos nisso, devemos pregar contra isso, mas continuar amando as pessoas que sofrem nesse mundo e que precisam da nossa ajuda. Então, essa é a atitude de Cristo. Condenar o pecado, mas amar as pessoas que estão perdidas nesse mundo. E muitas delas não sabem que estão perdidas. Muitas delas não sabem que precisam de ajuda. Então, precisamos ir lá e ser direto e agir como Cristo. Amém, irmão Otávio. Louvado seja Deus. Então, tem um texto antes do irmão Marcos ler, está na própria comentário da lição. Quem compra a lição com o comentário, na parte de domingo, irmão, tem um texto bem grande aqui, que é o Testemunho para a Igreja, volume 1, página 262. Eu não vou ler ele todo, você lê o começo e o final. Os anjos estão observando o desenvolvimento do caráter e pesando o valor moral. Então, os anjos estão vendo nosso desenvolvimento e pesando na balança o valor moral. Olha o texto bem conhecido aqui dos Irmãos da Verdade Presente, ó, embaixo. Ó. Não podemos ser aceitos nem honrados por Deus, irmão Otávio, irmão Marcos, prestando o mesmo serviço ou fazendo a mesma obra que nossos pais. Olha, então se a gente for igual a Enoque, irmão, nós não vamos estar bem com Deus. Continua, aí você comenta. A fim de ser aceitos e abençoados por Deus, como eles foram. Cumpre-nos imitar sua fidelidade, seu zelo, e aperfeiçoar nossa luz, como eles fizeram a sua, e fazer como eles teriam feito, caso vivessem em nossos dias. Cumpre-nos viver, segundo a luz que brilha sobre nós, do contrário, essa luz se tornará em trevas. Tem até um pregador, Patagon, você comentar, tem até um pregador que ele fala assim, ó, igual o Enoque, tem que dar cabeçada na parede. Não, nós temos que ter mais do que Enoque. Exatamente, temos mais luz do que Enoque. Como é que a gente, que ele critica, ele fala assim, uma geração é mais santa que Enoque, é de meter a cabeça na parede. Será que essa mensagem é tão falha que não tem poder para ter uma geração mais santa que Enoque? Será que essa mensagem que nós cremos é tão fracassada assim? Será que Satanás é tão vitorioso com a mensagem dele, né, de derrota sobre o pecado? Não. A mensagem de vitória sobre o pecado, irmãos, é poderosa. Como eu tenho pregado aqui, eu tenho falado muito sobre isso aqui, que o desafio da igreja no século XXI é mostrar que a mensagem por si só, sem precisar de apetrechos, sem precisar de temperos, ela pode atrair um jovem da vida errada sem precisar ficar inventando coisa. Sem precisar de ficar, vai ter um futebol, vai ter uma torta, vai ter um JA, não sei o quê. Não precisa de apetrechos. Não quer dizer que todas essas coisas são erradas, mas a mensagem por si só, ela tem que ser a atração principal. Entendeu? Sim. Então, esse é o nosso desafio. E se ela não for por si só, se ela por si só não tiver assim, essa atração, então temos uma mensagem fracassada. Essa que é a verdade. Mas se for, mas eu sei que não é. Então a nossa mensagem é vitoriosa. Amém. Irmão Marcos? Eu costumo dizer que se Cristo não for a nossa maior motivação para estarmos na igreja, qualquer outra motivação não vai ser, não vai levar a gente a lugar nenhum, né? Sim. E quando a gente acredita que não é possível ter uma maior santidade que a de Enoque, vamos colocar assim, né? Que é o que foi tratado. É a mesma coisa que dizer que nós não confiamos no poder de Deus, que Satanás é mais poderoso que Deus. Então, a nossa mensagem é fracassada. Seria a mesma coisa. Exatamente.
é uma pessoa que crê assim, ela confia mais no poder de Satanás do que no poder de Cristo, né? Mas, voltando aqui, ó, comentando um pouquinho aqui do domingo, eu gostaria de pegar um ponto, porque a lição veio trazendo, né, essa questão do sal, da luz, e a lição focou bastante a questão que Jesus se misturava, né, com as pessoas, que ele não evitava as pessoas, né? E teve uma afirmação aqui, ele até fez a comparação do sal, né? O sal, ele é usado para dar sabor, né? A luz para iluminar, enfim. Mas teve uma afirmação aqui que é meio intrigante, ó. A lição fala assim, ó. Isso está no segundo parágrafo. Fala, ó, a religião dos escribas e fariseus e saduceus era evitar. Até aí tudo bem, realmente. Eles procuravam evitar as outras pessoas. Se não fosse judeu ali, eles excluíam, né? Até aí tudo bem. Aí fala assim, ó. Eles pensavam, faça tudo o que puder para evitar ser contaminado pelo pecado. E aí fala embaixo assim que os ensinamentos de Jesus eram dramaticamente diferentes. Aqui eu acho que poderia ter sido melhor elaborada a frase. Porque se eles pensavam que nós devemos fazer tudo o que puder para que nós evitarmos ser contaminados pelo pecado, isso não é uma mensagem só de escriba, fariseu e saduceu. Isso é uma mensagem de todo cristão. Nós devemos sim lutar para não ser contaminado pelo pecado. Então, quando fala aqui que os ensinamentos de Jesus eram dramaticamente diferentes, pode estar relacionado à primeira parte aqui, que fala que eles evitavam as pessoas. Nisso tudo bem, porque Jesus agia de forma diferente. Ele estava sempre no meio das pessoas. Agora, dizer que esse pensamento de que nós devemos fazer de tudo para evitar ser contaminado com pecado não era o pensamento de Jesus, isso aqui tá errado, né? Equivocado. Jesus, equivocado isso aí. Exatamente. Porque Jesus, a pregação é essa, é nos afastarmos. A palavra de Deus é clara, fala que os nossos pecados fazem a separação entre nós e Deus. Agora, olha só, essa questão de estar também misturado. Será que a palavra de Deus entra em contradição? Olha o que está aqui, ó, 2 Coríntios 6, do 14 ao 18. Diz assim, ó, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, nele habitareis, entre eles andareis, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos serei, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E tem um outro texto também, Salmos 1:1. Salmos 1:1. Diz assim, ó: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, assim, será que a palavra de Deus entra em contradição? Porque está falando que a gente deve se misturar. E aí depois fala que nós não devemos nos misturar. Aí sabe o que eu lembrei? Daquela lição, daquela situação lá nos evangelhos, em Atos, aliás. Depois Jesus já tinha sido crucificado, né? Atos 10, que fala da visão do lençol, de Cornélio, né? Então, Cornélio ali era um cristão verdadeiro, e aí Pedro, ele tem aquela visão, né? Os irmãos devem conhecer, que viu um monte de animais impuros, e aí Deus manda ele matar e comer. E aí ele não entende, não, eu nunca comi coisa impura, né? E aí ele vai e depois ele entende que, na verdade, ali se tratava de acepção de pessoas, não fazer acepção de pessoas. Então, quando a lição de domingo aqui, o foco dela seria o quê? Nós devemos realmente nos misturar com as pessoas, mas não ser conivente com as práticas delas, né? Não os irmãos já até citaram isso aqui, não é porque eu vou pregar para um presidiário que eu preciso ser preso para isso, né? Não é porque eu vou pregar para um rapaz que joga bola que eu preciso ir lá jogar com ele para isso. Sim. Hoje em dia tem...
Pode não falar, é porque eu vou pregar para um motoqueiro que eu preciso estar todo vestido de motoqueiro com as motos, e não é porque eu vou pregar com um surfista preciso falar gíria e tá com a tatuagem do lado, não é? E infelizmente estão acreditando nisso, infelizmente. Sim. É os métodos humanos, métodos carnais. Os métodos de Cristo é oração, comunhão com o Pai, ele tinha poder e o povo via que ele andava com Deus. Esse é o método. E isso mostra, irmãos, por que muitas vezes nós vemos a condição que a igreja está hoje, né? Porque métodos carnais atrai que tipo de pessoas? Pessoas carnais. Carnais, né? Então, que Deus possa dar discernimento para que as pessoas consigam entender que Cristo, ele, embora estivesse ali, ele não participava daquilo. Há momento certo, nós devemos testemunhar, mas há momentos certos para isso. Isso. Interessante esse argumento aí. Então, vamos na segunda-feira, como Jesus tratava as pessoas. Continuando no mesmo tema, né? Protágoras, você vai ler para nós aí, Isaías 42, 3. O irmão Marcos, Colossenses 4, versos 5 e 6. Eu vou ler Mateus 8, 5 a 10. Diz assim, Mateus 8, capítulo 8, versos 5 a 10. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando, e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo, disse, Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e meu criado há de sarar. Pois também eu sou um homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. O outro vem, ele vem. E ao meu criado, faz isso e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. E também tem outro texto que eu não vou ler, mas está em Marcos 12, 34. Jesus fala para o escriba, né? E ele não estava longe do reino. Então, Jesus dava umas palavras bem positivas para aquelas pessoas que aparentemente não tinha muita fé, aparentemente, né? Otávio, lê aí para nós Isaías 42, 3. A cana trilhada não a quebrará, nem apagará o pavio que fumega, em verdade trará o juízo. Mal Marcos? É Colossenses, irmão, desculpa. Qual que era? Colossenses 4, 5 a 6. Ah, Colossenses, tá. Colossenses 4, 5 a 6. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. E Efésios 4, 15 diz assim, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Irmão Protágoras, como Jesus tratava as pessoas? Bem, irmão Alexandre, é muito fácil saber como Cristo tratava as pessoas. É só você olhar os ensinos de Cristo. Então, Cristo fala lá em Mateus capítulo 5, bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Então, Cristo era manso. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos. Lá na bem-aventurança está escrito, bem-aventurados humildes de espírito, que deles é o reino de Deus. Então, ele era humilde de espírito. Uma pessoa humilde de espírito não é arrogante. Uma pessoa humilde de espírito, ela sabe lidar com os erros dos outros, não crescendo em cima dos erros dos outros, não é? Então, Cristo fala, bem-aventurados misericordiosos que alcançarão misericórdia. Então, Cristo era misericordioso com a outra pessoa. Tudo que Cristo pregava, ele era. Então, quando Cristo prega, não ajuntei tesouro sobre a terra, ele também não ajuntava tesouro sobre a terra. Quando Cristo pregava, se alguém te ferir uma face, volte a outra face também. Se Cristo ensinava isso, então pode ter certeza que ele também voltou a face muitas das vezes para pessoas que estavam ferindo. Por exemplo, na cruz, quando ele orou, Senhor, não impute sobre eles esses pecados. Então, veja, Cristo tratava as pessoas da mesma maneira que ele ensinava como nós deveríamos fazer, não é? E ele disse, o famoso ID, porque o tema central do trimestre é falar de compartilhar, testemunhar. Lá em Mateus está escrito assim, ide por todo mundo, não é? Pregando o evangelho do reino, curando, enfim, está escrito tudo isso lá. E lá está escrito também, ensinando a guardar aquilo que eu vos ensinei. Para mim, o ponto mais central do ID é
ensinando a guardar aquilo que eu vos ensinei. Deveríamos gravar isso. E se perguntarmos a cada um de nós, ao dar um estudo bíblico, será que nós estamos ensinando as pessoas a fazer exatamente aquilo que Cristo fez? Porque ele disse, ensinando a guardar aquilo que eu vos ensinei. Então, ele ensinou a ser misericordioso, então devemos ser misericordiosos. Ele ensinou que nós devemos ser limpos de coração. Ele ensinou, por exemplo, que nós devemos amar nossos inimigos. Então, ele também amava os seus inimigos. Ele orava pelos fariseus também, porque se ele amava os inimigos, ore pelo que vos persegue. Então, ele orava por toda essa turma, não é? Ele orava por toda aquela turma que perseguia ele, porque ele mesmo disse para a gente fazer isso. E continua lendo, leia todo o Sermão da Montanha, e você vai entender que aqueles ensinos de Jesus, que ele disse para cada um de nós, é exatamente essa maneira que ele tratava as pessoas. E é exatamente essa maneira que ele quer que nós tratemos também. Lembre que lá também no Sermão da Montanha, ele ensina que se você for dar uma oferta na igreja e você lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, vai, antes de dar a oferta, reconciliar com o teu irmão e depois oferecer a oferta. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que é mais importante você estar reconciliado com o teu irmão do que você dar uma oferta na igreja. É isso que ele quis dizer. Veja a profundidade dos ensinos dele, não é? E vai estudando o que ele ensinou, vai entrando em profundidade, leia as parábolas que Cristo ensinou, a parábola do homem que não perdoava, não é? Então, ele perdoava as pessoas, então devemos perdoar também. Então, veja, como Cristo tratava as pessoas. É só pegar os ensinos dele, do Sermão da Montanha, o sermão profético, o sermão das parábolas que está em Mateus 13, o sermão dos ais que está em Mateus 23, que é contra os fariseus, não é? Então, da maneira com que ele espera com que cada um de nós tratemos, é dessa maneira com que ele tratava. E para saber especificamente, vai ponto por ponto ali no Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças, nas parábolas, e você vai ver como ele tratava, como ele gostaria que nós tratássemos cada um de nós, né? Amando como se fosse a nós mesmos. Ele mesmo disse, novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, como eu vos amei. Como eu vos amei. Devemos aprender essa lição de Cristo. Amém. Irmão Marcos? É verdade, irmãos. A Bíblia deixa muito claro como Jesus tratava as pessoas, né? E nós sempre devemos compreender a autoridade de Cristo. Porque, por exemplo, nós pegamos lá Mateus 21, 12 e 13. Mateus 21, 12 e 13 é uma passagem que os irmãos conhecem bastante, que é quando tinha aqueles cambistas, os mercadores vendendo no templo, né? E lá fala assim, e entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhe, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões. Irmãos, aqui a lição falou das palavras graciosas de Cristo, né? Agora, Jesus, nesse episódio, ele não chegou com palavras graciosas, né? Como ele costumava chegar. Agora, vocês percebem que nesse episódio, mesmo ele falando dessa forma, da forma que ele agiu ali, as pessoas respeitaram ele? Por que será que respeitaram ele? Com certeza, Jesus ele tinha autoridade na pregação dele. Por quê? Aí que vem o segredo. O segredo é porque Jesus ele vivia a mensagem, né? Como ele vivia a mensagem, ele era irrepreensível, não tinha o que podiam condenar ele. Eles viviam buscando alguma coisa para tentar condenar Jesus, mas as suas atitudes eram irrepreensíveis. Então, quando ele tratava as pessoas com muita sabedoria, né? Ele sabia como lidar, ele sabia como ele pronunciar uma palavra que ia direto ali no fundo do coração da pessoa, que só a pessoa e ele compreenderiam. Jesus ele tinha essa habilidade. E aqui, mais na frente, veio tratando aí a questão de elogio, né? Foi lido já os textos aí, né, que o irmão Alexandre leu. E a lição trouxe aqui a questão do elogio, né? Falou assim que poucas coisas são tão eficazes quanto um elogio para abrir o coração ao evangelho. Quando se fala dessa questão de elogio, nós temos que tomar um pouco de cuidado, né? Um certo tipo de cuidado. Porque, olha só, eu vou ler uns textos com os irmãos aqui,
Provérbios 29, 5. Olha o que diz Provérbios 29, 5. Ó. Diz assim, ó. O homem que lisonjeia o seu próximo arma uma rede aos seus passos. Olha só, isso aqui é uma questão falando do elogio. Tem um outro ponto aqui, ó, Provérbios 27, 21. Diz assim, ó. Como o crisol é para a prata e o forno para o ouro, assim o homem é provado pelos louvores. Olha só. E tem um último texto aqui de Lucas 6, 26. Lucas 6, 26 diz assim, ó, nessa mesma linha também. Fala assim, ó. Ai de vós quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Então, essa questão de elogio, nós temos que tomar um pouco de cuidado, porque ela pode ter um certo lado positivo, né, de incentivo, mas na maioria das vezes o elogio faz com que a pessoa ela tenha um sentimento, um egoísmo, ela se sinta importante, né? E nós temos que tomar cuidado. Quando Jesus ele ressaltou aqui que um deles aqui estava próximo do reino de Deus e que a fé dele era uma fé que ele nunca tinha visto antes, era uma constatação, né? Vamos dizer assim. Jesus estava dando um testemunho, um bom testemunho. Ele estava falando, ó, esses homens estão tendo uma atitude que é de acordo com a palavra de Deus, coerente, né? Então não foi um elogio no sentido de deles se sentirem exaltados. Então nós devemos que tomar um pouco de cuidado. E um último comentário para encerrar aqui, do último parágrafo aqui, né? Que fala que quanto nossas palavras são encorajadoras e repletas de graça, elas influenciam positivamente a vida dos outros. De fato, nós devemos ter muito cuidado com as palavras, né? Porque uma palavra maldita ali pode, né, destruir toda uma possibilidade de uma conversão de uma pessoa. Agora, será que por isso eu tenho que ficar falando coisas que agradem os ouvidos das pessoas, para que eu tente trazer elas para o meu lado, vamos dizer assim, né? Então, falando do evangelho, será que eu tenho que pregar coisas agradáveis para que as pessoas venham, aceitem essa mensagem, mas eu não vou pregar toda a verdade? Olha só o que diz aqui, ó, Romanos 12, 18. Tem um texto aqui de Romanos 12, 18, que é muito interessante, falando sobre essa questão. Ó. Romanos 12, 18. Diz assim, ó, se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Então, Paulo está falando aqui, se for possível, tende paz com todos os homens, porque nem sempre a nossa mensagem vai trazer paz. Então, nós pregamos uma mensagem que às vezes vai trazer a espada, né? Jesus mesmo disse lá em Mateus 10, diz assim, ó, a partir do verso 37, aqui, ó, a partir do verso 34, não cuideis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, porque eu vim pôr em disseção o homem contra teu pai, filho, filha, aí vai citando aqui, né? E fala que se a gente não tiver disposto a deixar todas essas pessoas de lado em nome de Cristo, se preciso for, nós não somos dignos de Cristo, né? E isso culmina também com uma frase de Martinho Lutero. Martinho Lutero falou assim certa vez, a paz se possível, mas a verdade a qualquer preço. Então nós devemos sempre pregar, ter harmonia com as pessoas, ter amor, mas nós nunca devemos rebaixar a norma, nunca devemos omitir a verdade, né? E em Provérbios 25:11 fala que a palavra certa, dita no momento certo, é como maçãs de ouro em salva de prata. Então que nós possamos ter esse discernimento, essa sabedoria, para saber utilizar a palavra no momento certo. Oi, irmão Alexandre, antes de você falar aí, o irmão falou de elogio, gostaria de indicar Testemunho para a Igreja, volume 3, capítulo 16, tem um capítulo só falando do perigo dos elogios. E ela fala lá que existem pastores que amam tanta aprovação que são pastores de talento, olha como é que ela diz. Alguns pastores de talento que estão agora pregando a verdade de presidente gostam de aprovação. O elogio os estimula como um vinho, estimula o bebedor.
coloque esses pastores onde haja uma congregação pequena, que esse não entusiasma facilmente nem provoca oposições decisivas, e se apagará logo seu interesse e zelo. Olha que coisa interessante. Então, realmente, isso é algo bem pontuado aí mesmo, que é perigoso o elogio. Tem que ter muito cuidado com o elogio. Muito cuidado. O elogio, muitas vezes, o inimigo faz esse elogio para o ego da pessoa ir lá em cima, né? Sim. Nós temos que ter um equilíbrio também, elogio e incentivar as pessoas. Exato, vamos supor, exatamente. O irmão pregou, uma pessoa nova que começou a pregar agora, e a gente poderia elogiar a pessoa. Puxa, você é o maior pregador aqui, que bem, você canta bem, você é maravilhoso, você é tudo na igreja. Aí já é um elogio de Satanás. Ou incentivar, puxa, irmão, louvado seja Deus pela sua mensagem, continua assim estudando, ora a Deus para que o irmão traga uma mensagem poderosa e cantar assim, para trazer uma mensagem de Deus. Ou seja, é um incentivo, né? E qual a diferença entre elogio e lisonja? Veja, a gente tem que discutir sobre isso, porque assim, o elogio, ele é algo sincero e verdadeiro. A lisonja, ela tem vamos dizer, outro objetivo. Não era elogiar, é chamar, ganhar a pessoa, mas não é verdadeiro, não é? Então, eu já vejo muitas pessoas dizendo, você prega bem, rapaz, você prega muito bem. Para de andar com esses irmãos aí, não sei o quê. Então, ele estava elogiando, estava lisonjeando, lisonja, tá querendo ganhar pro lado dele, não é? Então, temos que ter muito cuidado, porque Satanás vai usar nos últimos dias muita lisonja. Ele pega muita gente, irmão Alexandre, dentro da nossa igreja, inclusive, com a lisonja. Ele inutiliza um monte de gente. Você não prega a verdade, não, você é uma pessoa... não fala desses assuntos, não. A gente gosta do seu sermão, prega bastante aí, mas não toca nesse assunto, não. Então, isso aí é lisonja, muito cuidado. Sim, o inimigo usou isso muito contra Jesus. Mestre, rabi! Os fariseus vinham, mestre... E aí a gente deve usar o exemplo de Jesus também, porque toda a glória, quando iam falar dele, ele direcionava para Deus. Amém. Então, mesmo... Porque assim, tem um outro texto aqui que diz assim que o homem deve receber louvores apenas da boca dos outros, e nunca da boca dele mesmo, né? Ele não deve pronunciar louvores a si mesmo. Sim. Então, eu acho que é até uma proteção para o cristão, quando ele for elogiado, a gente tem que criar o hábito de engrandecer o nome de Deus. Então, se a pessoa foi lá e te elogiou por uma pregação, por qualquer coisa, louvado seja Deus, honra e glória somente a Deus, porque isso é uma forma de uma autodefesa, porque assim, nós temos o conhecimento disso, né, que o elogio é um perigo, mas muitas pessoas, às vezes até numa boa intenção, elogia, né, só que nós temos que ter um mecanismo de autodefesa, porque é muito fácil o inimigo nos enredar, fazer com que nosso ego seja exaltado. Então, a nossa maior defesa é honra e glória somente para Deus, sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos estudar terça e quarta tudo junto. Nós vamos fazer um pacote aqui, porque é o Ministério de Cura, parte 1, e o Ministério de Cura, parte 2. Irmão Protágoras, você lê para nós aí Mateus 4, 23 a 25, e o irmão Marcos vai ler Mateus 9, 35. E interessante, irmãos, não vou ler também Mateus capítulo 9, de 1 a 7, e Marcos 5, 25 a 34. Eu não vou ler esses textos, os irmãos podem ler nas suas casas, mas o Mateus 9, de 1 a 7, fala da mulher, né? Do paralítico, né? Do paralítico, e quando ele foi colocar ele na frente de Jesus ali, Jesus falou uma frase que ele ficou muito feliz: seus pecados estão perdoados. E o desejado de todas as nações fala que ali ele já ficou feliz, ele já estava satisfeito. Jesus não precisava nem curar ele, Jesus ainda cura, né? E também a mulher de fluxo de sangue, vários anos ela estava com esse fluxo de sangue, Jesus fala, sua fé te salvou. Olha que interessante. Lê lá, irmão, Mateus 4, 23 a 25. Mateus capítulo 4, verso 23. E Jesus percorreu toda a Galileia, ensinando na sinagoga deles, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças, toda sorte de enfermidade entre o povo. Sua fama correu por toda a Síria. Ele trouxeram todos os enfermos, acometidos de várias doenças e tormentos, e os endemoniados e lunáticos e os paralíticos, e ele os curou. Mateus 9, 35, né? Isso. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo.
E Marcos também, capítulo 1, verso 32 a 39, Jesus curou muitas pessoas ali, né? E antes de passar para o irmão Protágoras, na lição de terça, aqui embaixo, comentário, depois da pergunta, diz assim, ó, o ministério de cura de Cristo incluía muito mais que a cura física e emocional. Ele ansiava que as pessoas voltassem a experimentar a plenitude que havia sido destruída pelo pecado. Para Cristo, a cura física sem a cura espiritual era incompleta. Irmão Protágoras, vamos comentar esse terça e quarta, pode fazer um pacote aí. Olha, irmão Alexandre, eu acho bem interessante, né, que aqui fala sobre o ministério da cura. E nós, adventistas, podemos falar com propriedade sobre esse ministério. Porque nós temos uma mensagem maravilhosa que Deus nos deu. Não só a mensagem de saúde, como uma obra médico-missionária. A obra médico-missionária é uma obra maravilhosa, é uma obra que faz parte da terceira mensagem angélica, porque está escrito lá que é o braço direito da terceira mensagem angélica, não é? O braço direito... Quantas vezes você usa o braço direito no teu dia a dia, se você é destro, não é? Então, quantas vezes você usa? Então, a mesma coisa, essa obra, ela não é a obra principal, porque temos a obra da justiça de Cristo para pregar, mas ela é uma obra, vamos dizer assim, que será mais utilizada, porque é o braço direito, não é? Aquilo que mais se lançará a mão. Irmão Alexandre, a gente teve a oportunidade, irmão, pode até dividir a tela aí, nós tivemos a oportunidade de fazer uma live aí do livro Eventos Finais. Até gostaria de convidar os irmãos que estão assistindo agora, que nós temos live às sextas-feiras, sobre o livro Eventos Finais, não é? Agora, veja, irmão Alexandre, a gente estudou que em muitos lugares somente a obra médico-missionária entraria. Lembra que a gente estudou isso? Está nos primeiros capítulos, se eu não me engano, capítulo 5 ou capítulo 4, que em muitos lugares somente a obra médico-missionária entraria. Aí eu lembrei de um livro chamado Missão Piloto. Eu gostaria de dedicar esse livro a todos os irmãos. É um livro do David Gates, não é? Um livro que você acha na internet, PDF, existe também no SoundCloud, esse livro narrado, não é? É um livro muito bom que fala dessa obra médico-missionária feita por esse irmão, com um aviãozinho, ele posa nas tribos de índio, fazendo trabalho ali médico entre os índios. Muitos lugares, os índios se fecharam totalmente para a mensagem, mas só abriu ali porque esse homem, ele fazia o trabalho médico, só tinha ele para fazer o trabalho médico. Então ele entrava, e com o tempo, os índios amoleciam o coração, e com esse coração mole, ele podia então pregar a mensagem de Cristo, e muitos índios se batizaram, não é? Tomaram a decisão. Então a obra médico-missionária é esse ministério que nós temos que tomar parte nesses últimos dias. E existem vários livros que falam sobre isso, inclusive eu indico o livro Medicina e Salvação, da nossa profeta. Então, o ministério de cura de Cristo foi apropriado, irmão Alexandre, para a época que Cristo estava vivendo ali. Havia pessoas ali nas garras de Satanás, havia pessoas sofrendo, e o ponto central ali dessas curas de Cristo é aliviar o sofrimento das pessoas. Aquilo que nós podemos fazer para aliviar o sofrimento das pessoas que sofrem ao nosso redor, devemos fazer, não é? Então, isso que está central aqui na lição de terça e de quarta. E deixando bem claro que a lição está querendo dizer que as necessidades não são só físicas, porque, como já foi lido ali, não é? Que todas as pessoas que foram curadas, até aquelas que foram ressuscitadas, elas morreram novamente. Então, sim, mostrando que o ponto principal não é somente a cura física, mas a pessoa entender a conexão entre o que é físico e o espiritual, e ela se converter e andar ligada aos céus. Sim, irmão Protágoras, antes de você continuar aqui, o texto que você falou está na página 70, virando para a página 71. 3 linhas. Desejo dizer-vos que em breve nenhuma obra será realizada pelo plano ministerial, senão a obra médico-missionária. Ele escreveu em 1901. Ou seja, então a gente temos que ser um povo inteligente, irmão Alexandre. Irmão Alexandre, irmão Marcos, gostaria até que deixasse a tela dividida, só porque a gente vai conversar aqui. Veja bem, nós somos soldados e nós cumprimos ordens do mestre. E o mestre não deu uma profeta, não é? Trazendo mensagens para nós sobre como a obra deveria ser realizada nesses últimos dias. E nós sabemos que essa obra não vai ser tanto por curas no sentido igual era na época de Cristo. Vai haver curas, mas não exatamente igual era na época de Cristo. Amplamente, né? Vai falar com mais precisão sobre isso. Vou deixar para o irmão Marcos. Mas eu gostaria de deixar bem claro aqui, de pegar no ponto que
especificamente, o que Deus nos revelou é a reforma de saúde. Por quê? Porque há uma conexão forte entre a transgressão aos princípios que Deus nos deu, não é? E a enfermidade no tempo que vivemos. Então, há uma clara conexão. Irmãos, eu gostaria de indicar aí, para os irmãos que querem pesquisar mais, o livro Testemunho para a Igreja, volume 3. Tem um capítulo sobre a reforma de saúde, capítulo 14, e um capítulo sobre as instituições de saúde, capítulo 15. Leia os 2 capítulos, você vai entender com mais precisão. Eu gostaria de ler aqui uma citação dela que está na página 170, que diz assim, um dos grandes objetivos de nosso Instituto de Saúde é encaminhar corações contaminados pelo pecado ao grande médico. Então, o ponto central é exatamente espiritual, né? Pessoas que estão com o coração contaminado pelo pecado. A verdadeira fonte de cura e chamar sua atenção para as necessidades da reforma de um ponto de vista religioso, para que não mais violem a lei de Deus por intemperança pecaminosa. Se as sensibilidades morais do doente podem ser despertadas e ver que estão pecando contra o seu Criador, acarretando doenças sobre si mesmos, pela condescendência com apetite e paixões degradantes, quando deixar o Instituto de Saúde, não renunciarão seus princípios, mas o levarão consigo e serão em casa genuínos reformadores de saúde. Então, e aqui fala de sensibilidades morais ser despertadas. Então, veja que o ponto central é exatamente espiritual. Então, irmão Alexandre, existe uma conexão entre o que é físico e o que é espiritual. Então, porque tem outras pessoas que falam que a reforma de saúde é só para ter saúde. O que você acha disso, irmão Alexandre? Será que é só para ter saúde mesmo? Não, a irmã acho que tem um texto aqui, na página 71 do livro Eventos Finais, tudo quanto prejudica a saúde, não somente diminui o vigor físico, como também tende a enfraquecer as faculdades mentais e morais. E tem outro texto no Conselho sobre o Regime Alimentar que ela fala que transgredir as leis de saúde é igual transgredir os 10 mandamentos. Sim, eu já li. Ou seja, o que eu estou querendo dizer que a maior parte das doenças que tem no tempo que nós estamos vivendo hoje está relacionada à transgressão dos princípios das leis de saúde, não é? Então, veja, surgiu uma pandemia, aí vai a origem, tá no mercado lá, não sei de onde, que comeram o que não deveria comer. Então, veja a importância da obra médico-missionária, da mensagem de saúde num tempo que nós estamos vivendo. Então, a nossa instituição de saúde, em outro livro, Testemunho para a Igreja, Ellen White fala que deveria ser igual Daniel foi para a Babilônia, na época da Babilônia. Ela fala isso. A nossa instituição de saúde deveria ser como Daniel foi para a Babilônia, como José foi para o Egito. Então, irmãos, que chamado que Deus tem. E nós não somos, podemos dizer assim, soldados, no sentido que sem informação, sem saber o que fazer, estamos sem capitão, o que nós vamos fazer? Não, Deus já deixou bem claro o caminho que nós vamos trilhar. Então, quando eu falo aqui de o ministério de cura de Cristo, nós devemos adaptar tudo aquilo que Cristo fez à nossa realidade que estamos vivendo com as mensagens que Cristo revelou por meio de seu profeta, né, o testemunho de Jesus, para o nosso tempo, fazendo as instituições de saúde, restaurantes vegetarianos, fazendo toda a obra médico-missionária, pregando, porque o ponto principal é a pregação, é a conversão, não é? Mas ensinando as pessoas que existe uma forte conexão entre a espiritualidade delas e a vida física, o que elas comem. E Ellen White também, nesse livro, ela fala, gostaria de procurar aqui, que olha só, os habitantes do mundo de Noé foram destruídos porque se corromperam pela satisfação do apetite pervertido. Então, o ponto da época dos pré-diluvianos foi o apetite. E continua dizendo aqui, Sodoma e Gomorra foram destruídas pela satisfação do apetite anormal, que entorpeceu o intelecto de tal modo que não podia discernir a diferença entre a sagrado e o direito de Deus. Então, a obra médico-missionária, a obra de cura, no tempo que estamos vivendo, ela tem a relação de pregar contra esses hábitos de intemperança, não é? E assim nós vamos estar se assemelhando, adaptando o que Cristo fez na época dele ao tempo que nós estamos vivendo. Amém. Então, vamos entender que, veja, nós temos muitas festas hoje no mundo, irmão Alexandre, irmão Marcos, irmãos que estão em casa, existem muitas festas no mundo hoje que se assemelham às festas de Sodoma, que se assemelham às festas dos antediluvianos, mas veja que o ponto principal de uma festa, o que é? Comer e beber. Toda festa que tem hoje é cachaça, é todo tipo de bebida que você imaginar. E
E você vê lá muita salada, né, Alexandre, nas festas, salada, alface, você vê lá fruta, não é? É isso? Só se for para enfeitar a mesa, né? Exatamente. Olha, irmão, que conexão. Por que será que Satanás, nas festas, na maior parte das festas, não é? Que nós temos festas sodomitas, festas carnais, vamos pegar aí o carnaval, vamos pegar aí outras festas ao longo do ano, até aniversário, festa de aniversariante. Por que será que eles não falam assim, ó, vai ter uma salada, vai ter uma salada de fruta, uma jaca? Por que eles não falam isso? Vai ter uma melancia lá? Não. O que vai ter lá? Vai ter lá churrasco. Ou seja, veja que Satanás, ele preparou uma geração, ele tem preparado a geração voltada aos prazeres, voltada aos vícios. E o que vai ter lá? Muita bebida, todo tipo de bebida que você imaginar. Exatamente aquilo que Deus nos proíbe. Exatamente aquilo que nos torna animais, não é? Então, veja, compare. E aí, por que eu citei isso? Porque com base nisso, veja o que acontece com as festas. Depois da festa, promiscuidade, brigas, todo tipo de maldade que você imaginar, não é? Que pode advir da natureza humana. Ou seja, mas começou aonde? Com o apetite. Começou com o apetite. Sim. Então veja que realmente essa mensagem que nós temos hoje, a mensagem de cura, é uma mensagem adaptada para a realidade que o povo de Deus está vivendo. E devemos agir como Cristo, colocar essa mensagem ali como braço direito da mensagem principal, que é a justificação pela fé, que é a transformação de caráter. Eu indico os irmãos lerem Testemunho para a Igreja, volume 3, 2 capítulos, que vai estar orientando todos os nossos irmãos. Sim, também no livro Eventos Sinais, esse aqui, páginas 70 e 71, ali você vai ver 2 subtítulos, Obra Médico-Missionária e o povo de Deus dá valor à sua saúde e retornar à alimentação original. São 3 subtítulos, né? No Marcos? É verdade, irmãos. Os irmãos já incrementaram aí a terça e a quarta-feira, né? Mas, realmente, essa questão da reforma de saúde, ela é muito importante. Porque quando se fala aqui, o Ministério de Cura de Jesus, na lição, veio focando mais a questão dos milagres, né? Os milagres que Jesus fez. Sim. Mas quando a gente fala de um Ministério de Cura hoje, como o irmão já muito bem explanou aí sobre a obra médico-missionária, nós temos que entender que está diretamente relacionado ao quê? Reforma de saúde. A reforma de saúde é uma mensagem poderosa para o povo de Deus. É uma mensagem que abre nossa mente para compreender a palavra de Deus. Então, assim, o foco aqui, nos últimos dias, é uma saúde melhor. E outra coisa, quem faz reforma de saúde e fala que faz para ter saúde, está com o propósito errado, não entendeu a mensagem. Porque amanhã depois eu posso ter a reforma de saúde vivendo plenamente. Mas nós temos que entender que nós estamos vivendo num grande conflito. E às vezes é preciso que eu morra para dar testemunho. E aí, como que você fica? Sim. Então a reforma de saúde não é para ter saúde. A reforma de saúde é para obedecer a Deus, ponto. Ter saúde é apenas um brinde que Deus nos dá, mas ela pode não vir, né? Lembra lá, Jó? Ainda que ele me mate, nele confiarei. Então, sim, assim, Deus me pede, eu obedeço. Não porque eu vou ter algo em troca. Eu não estou aqui barganhando com Deus. Ó, eu só faço a reforma de saúde se o Senhor me der saúde. Pelo contrário, a saúde Deus me dá se Ele quiser e vai ser um brinde. Agora, eu gostaria de focar uma coisa aqui com os irmãos. Só, irmão Marcos, você é só de complementar o que você falou. Sim. Eu vi um pregador questionando por que será que confiança em Deus é o 8º remédio e não o primeiro. Aí todo mundo concordou na plateia. Deveria ser o primeiro, confiança em Deus. Aí ele falou, não, tem que ser o 8º remédio. Porque você só pode confiar em Deus se você está usando os outros 7. Ou seja, se você já faz a reforma de saúde. Então, isso que você falou é verdade. Nós podemos fazer a reforma de saúde e ficar doente. Mas se você já faz toda a reforma de saúde e ficou doente, aí você pode usar o 8º remédio, que é confiar em Deus. Porque essa doença... a gente pode dizer, né, como Cristo falou, né, que é para a glória de Deus, né, se nós cumprimos tudo que ele já falou. Exatamente, porque como uma pessoa vai ser capaz de confiar em Deus se ela não for capaz nem de obedecer coisas tão simples, né? Sim. Então é uma questão de lógicas, realmente. Confiança em Deus é a última coisa, porque para que eu tenha uma plena confiança em Deus, eu já vou ter que ter passado por todas essas etapas. Eu não posso confiar em Deus para depois... Não, a confiança em Deus tem que ser o último, está na ordem perfeitamente. E eu queria focar aqui, porque
muitas pessoas, nos dias de hoje principalmente, tem muitas igrejas que trabalham por meios do quê? De milagres, né? As pessoas, geralmente, elas gostam de ver espetáculo, né? A nossa igreja, muitas vezes, as pessoas até falam, a sua igreja é uma igreja que não tem milagre, não, né? Não tem o Espírito Santo. Não tem o Espírito Santo, exatamente. Agora, olha só o que... Olha como são as coisas, olha como o inimigo é, né? E Deus é muito sábio. Esse livro aqui, irmãos, os irmãos já recomendaram aí, o irmão até falou que nós estamos fazendo a live toda sexta-feira, né? É um livro excelente, independente dessa live que a gente faça, eu aconselho os irmãos, leiam esse livro. É um livro que nós devemos ler, porque é orientação para os nossos dias. E olha aqui, ó, na página 114 dessa versão, fala assim, ó, serão realizados milagres. Esse é o subtítulo. E o título principal do capítulo é assim, ó, engano satânico nos últimos dias. Olha só, engano satânico nos últimos dias. Olha o que fala aqui sobre essa questão do milagre. Enfermos serão curados à nossa vista. Milagres se efetuarão aos nossos olhos. Estamos nós apercebidos para a prova que nos aguarda quando as mentirosas maravilhas de Satanás forem mais amplamente exibidas, aliás. Olha só, então está relacionando aqui os milagres dos últimos dias com exibição de Satanás, certo? Aí vem continuando aqui, ó. Homens sob a influência de espíritos maus operarão milagres. Eles farão as pessoas ficarem doentes mediante lançarem sobre elas encantamentos, removendo-os depois de repente, levando outros a dizerem que a pessoa doente foi miraculosamente curada. Isto Satanás tem repetidamente feito. Olha, cenas assombrosas com as quais Satanás está intimamente ligado terão lugar em breve. A palavra de Deus declara que Satanás operará milagres, fará com que as pessoas fiquem doentes e depois, de repente, removerá delas seu poder satânico. Serão consideradas, então, como curadas. Essas obras de cura aparentemente levarão os adventistas do sétimo dia à prova. Olha só, não está nem falando de pessoas que não conhecem a mensagem, está falando dos adventistas do sétimo dia. Aí termina aqui, ó. Satanás pode, por meio de uma variedade de enganos, efetuar prodígios que parecerão genuínos, milagres. Ele esperou fazer disto um elemento de prova para os israelitas ao tempo de seu livramento do Egito. Então aqui veio tratando dessa questão, né? E eu gostaria de ler um último texto para encerrar aqui o comentário, que é 2 páginas depois, na página 147. Esse texto aqui é fantástico, porque mostra como que Jesus ele agiria em decorrência disso, né? E fala assim, ó, a maneira por que Cristo trabalhava era pregar a palavra e aliviar o sofrimento por obras miraculosas de cura. Então, Jesus ele fazia isso. E aí aqui a orientação que Deus deu à irmã White. Estou, porém, instruída de que não podemos agora trabalhar dessa maneira. Olha só, ela escreveu isso em 1900. Então lá ela já foi instruída disso. Pois Satanás exercerá seu poder pela operação de milagres. Os servos de Deus hoje não poderiam trabalhar mediante milagres, pois espúrias obras de cura, pretendendo ser divinas, serão operadas. Olha só, irmãos. Então aqui está dizendo que Satanás, nesses últimos dias, ele que estaria empenhado no trabalho de obras de curas, porque ele pode fazer isso. Satanás ele não tem o poder de dar a vida, né? Mas o resto Deus permite que ele faça. Tem até um texto na palavra de Deus que fala assim que Deus enviaria a operação do erro para que creiam na mentira. Por quê? Porque na palavra de Deus está revelada toda a verdade. Se a gente acredita nessas mentiras, é porque nós não estamos confiando, né? A palavra de Deus fala que é bendito aquele que não viu e creu. As pessoas, a maioria delas, elas querem ver para crer, né? Irmãos, eu não estou dizendo com isso que Jesus não faz milagres. Ele faz milagres. Ele pode fazer milagres nesses dias. O que o texto veio dizer, vai fazer. O que o texto vem fazendo, o maior milagre que ele vai fazer é os santos vivendo no último dia sem pecado. Esse é o maior milagre.
Só que o texto vem dizendo é que esses milagres de cura, essas coisas que as pessoas veem, não devem ser a prova da nossa fé. Sim. É isso que está dizendo ali. Nós não devemos sustentar a nossa fé em cima de milagres, porque uma fé sustentada em cima de milagres é uma fé frágil, fraca, que a qualquer coisa pode vir e derrubar, como um castelo de areia. Então, que nós possamos realmente ter a fé na palavra de Deus, no que está escrito. E os milagres, quando acontecerem, se forem de Cristo, nós vamos reconhecer no momento certo. Sim, porque lá na época do Egito, Moisés lançou a vara e transformou em cobra. O egípcio também fez isso. Exato. Então, foi um ilusionismo, né? E tem um texto aqui embaixo, quando você leu, a página 147, se o irmão Potar quiser comentar. Por que milagres não podem tomar o lugar da Bíblia? Temos que ficar com a palavra de Deus, irmão. Não ficar em milagres, focando. Se aqueles por quem são realizadas curas acham dispostos, por causa dessa manifestação, a desculpar sua negligência à lei de Deus e continuem em desobediência, ainda que possuam poder em qualquer e toda extensão, não se segue e possuam o grande poder de Deus. Ao contrário, é o poder operador de milagres do grande enganador. A Bíblia nunca será suplantada por manifestações miraculosas. A verdade precisa ser estudada, precisa ser pesquisada como tesouro escondido. Não serão dadas maravilhosas iluminação à parte da palavra, ou para tomar lugar dela. Apegar-lhes a palavra, recebei o enxerto da palavra, que torna os homens sábios para a salvação. Então, muitos desses homens milagreiros só focam em milagre e a palavra de Deus, não guardam a lei. Não guardam a lei, são contra a lei de Deus, e as suas orações, está escrito lá, aqueles que desistem de ouvir a lei, é abominável as suas práticas, as suas orações. Abominável. É isso mesmo. É isso mesmo, irmão Alexandre. É isso aí. Então, assim, e isso está acontecendo nos nossos dias ou não? Eu já ouvi falar de muitos irmãos, porque, assim, na época dela não existia isso. Agora, hoje, parece na televisão a pessoa andando em cadeira de roda, levanta. Quanto tempo está na cadeira de roda? 10 anos. Só que depois, quando você vai pesquisar se era paralítica, não. Andar com dificuldade. Então, tem casos que a pessoa... Nem todo mundo que anda de cadeira de roda é paralítico. Vocês sabem disso, né? Principalmente idosos, fracos. Então, existe muitas falcatruas, muita mentira, não é? Então, muita enganação. E muitos irmãos nossos, da nossa igreja, por não estar amparado, por não estar entendido do que vai acontecer nos últimos dias, cai facilmente nesses lobos devoradores que existem por aí. Então, devemos estar muito fixados na palavra para não ser enganado por essas mentiras, não é? A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo essa palavra, é porque não há luz neles. Isaías 8:20. Ô, irmão, antes do irmão avançar aí, eu só queria fazer um comentário. O irmão falou, realmente, hoje em dia tem muitos enganos, né? As pessoas ludibriam as pessoas, outros, né? Mas eu não tenho dúvida, eu não acredito que todos sejam enganos. Eu acredito que ali Satanás ele faz mesmo. Eu acredito que tem pessoas ali que estejam com problema de saúde e ele tira ali para enganar as pessoas. O que a gente tem, o que eu quis focar ali foi que a nossa fé não deve estar baseada nisso, porque a gente sabe que isso ia acontecer. No Eventos Finais, aí, entre o texto que eu li e o texto que o irmão Alexandre leu, fala lá que Satanás ele imitaria os milagres de cura de Cristo. Então, assim, o Satanás ele pode fazer, ele tem a permissão de Deus para fazer esses milagres. Então, eu não duvido que aquilo ali realmente aconteça. O grande problema está no povo de Deus basear sua fé naquilo. Sim. Então, esse é o nosso problema. Então, que a gente possa ter essa sabedoria, né? E distinguir, né, o falso profeta do profeta, porque nos últimos dias também vai acontecer curas verdadeiras, quando a chuva serôdia cair no povo de Deus, pessoas sinceras, mas eles não vão dar foco nisso. O foco deles não vai ser nisso. Mas vão ter curas verdadeiras, mas não como está acontecendo hoje. Tem lugares aí que só fala disso. Bíblia para lá só fala disso. E dá uma ênfase só nisso, né? E você vê que é muitas vezes grande enganação. Quinta-feira, irmãos, eu não vou ler o texto. Baseado em Mateus 25, de 31 a 46. O que importa para Jesus ali?
o que importa mais para Jesus? Baseado em Mateus 25, 31 a 46, fala que o amor ao próximo, basicamente, suprir as necessidades das pessoas, né? Então, vamos comentar isso aí, irmãos. O que importa para Jesus? Olha, é para deixar bem claro que, obviamente, em Mateus 31, até vou abrir aqui, Mateus 25, verso 31, aquela parábola, né, de separar ovelhas de cabrito. Quero deixar bem claro que o que importa para Jesus é a mensagem de Deus, em primeiro lugar, na vida das pessoas. Eu quero deixar isso bem claro porque eu já vi pessoas dizendo assim, cristianismo não tem nada a ver com a roupa que você veste, mas tem a ver com a roupa que você doa para o outro. Cristianismo não tem nada a ver com a comida que você come, mas tem a ver com a comida que você doa para o outro. Esses aí são os argumentos satânicos, porque a pessoa está preocupada, está ajudando o outro, então automaticamente já está na vontade de Deus. Não é verdade. Por quê? Porque tem a vontade, você tem que amar o outro, o próximo, é verdade, mas você tem que amar a Deus também. Quando você esquece qualquer um dos pilares, quando você fala assim, eu amo só a Deus e não amo o próximo, ou eu amo só o próximo e não amo a Deus, você está falhando. E ainda que você fale assim, que você não diga exatamente com palavras, mas se você age desse jeito, está falhando do mesmo jeito. Então, às vezes a pessoa fala assim, olha só, eu ajudo o pobre, fazer um ministério de visita, tal, quantas pessoas sofridas, beleza, isso é 10, não é? Mas às vezes faz isso e esquece de amor a Deus acima de todas as coisas. Que é exatamente de, reforma de veste, reforma de saúde, fazer todas as coisas que Deus nos pede. E o ao contrário também está errado, não é? Eu falo, eu amo só a Deus, mas eu não ajudo o meu próximo. Mas por que eu estou falando isso? Porque quando, muitas das vezes, as pessoas que querem desviar da verdade de Deus nos últimos dias, usam essa desculpa. Ah, não, porque temos que amar nosso próximo, pessoas estão sofrendo. É verdade. Mas às vezes as pessoas usam esse argumento, não é da lição aqui de quinta-feira, que é o que importa para Jesus. Tá vendo? O que importa é que nós devemos amar o outro. Às vezes a pessoa usa esse argumento para tentar desfazer o princípio de amar a Deus acima de todas as coisas. Então Deus nos deu uma verdade, não é, irmão Alexandre, irmão Marcos, o Senhor nos deu uma verdade, devemos zelar por essa verdade, e junto dessa verdade, faz parte dessa verdade a beneficência social, que é a lição aqui de quinta-feira. Não é? Devemos ajudar o nosso próximo, e a parábola ali deixa bem claro, né? Cristo considerou como se tivesse feito para ele, tudo que nós fazemos para o próximo. E essas pessoas, era tão natural para elas fazer isso, que elas nem lembravam, né? Quando que eu fiz isso? Era natural para elas fazer aquilo ali. Não é? Então, esse o nosso caráter ser transformado. É a mensagem sempre como um todo, amando o nosso próximo, mas não esquecendo dos princípios de amar a Deus, acima de todas as coisas, como muitos fazem ao falar de amor ao próximo. Sim, é um pacote cheio, né? Agora, fazer uma pergunta para o irmão Marcos aí, o irmão Potarcos pode responder também. Quer dizer que a gente tem que ajudar as pessoas discriminadamente? Vamos supor, a pessoa pede, eu dou, não quer nem saber. Ah, pediu, dou. Pediu na rua, eu tenho que dar, irmão, porque Deus falou para ajudar as pessoas. Será que é assim também? Ajuda e não quer nem saber para onde essa pessoa, o que ela vai fazer, o que ela vai comer, onde ela mora, é assim? Irmão, se você me permite, eu gostaria de responder a sua pergunta com esse livro aqui, ó. Beneficência Social. Esse livro é um livro muito bom, capítulo 22. Geralmente, quando é pregado esse assunto nos púlpitos, geralmente, prega-se muito essa questão, né? De ajudar, dar. Mas será que existem critérios? E Deus revelou isso para a profetisa, né? Olha o que diz aqui, ó. Essa versão está na página 191. Diz assim, ó. O subtítulo chama assim, ó. Dar o auxílio apropriado. Fala assim, ó. Os métodos de ajuda aos pobres e necessitados devem ser considerados cuidadosamente e com oração. Devemos buscar de Deus sabedoria, pois ele sabe melhor que os limitados mortais como cuidar das criaturas que fez. Alguns há que dão indiscriminadamente a qualquer que lhes peça auxílio. Nisto erram, olha só, nisto erram. Procurando ajudar os necessitados, devemos ser cuidadosos em dar-lhes a devida espécie de auxílio. Aos que, quando ajudados, continuam a se fazerem especial objeto de auxílio, continuarão a ser dependentes enquanto virem alguém de quem depender.
dando tempo à atenção indevidos a tais pessoas, podemos encorajar a indolência. Olha só, a gente está achando que está ajudando, mas estamos encorajando a indolência, a dependência, a extravagância e a intemperança. Olha só. E aí, no outro parágrafo diz assim, ó, quando dermos aos pobres, devemos considerar, estou encorajando a prodigalidade? Estou ajudando-os ou prejudicando-os? Ninguém que possa ganhar a sua própria subsistência tem o direito de depender de outros. Irmãos, esses textos aqui são muito sérios, e geralmente esses textos não costumam ser pregados, porque aqui Deus está orientando que dependendo da forma que nós ajudamos as pessoas, dando indiscriminadamente assim para as pessoas, as coisas, muito fácil, a gente está incentivando a pessoa a continuar nessa vida de dependência, vivendo em dependência dos outros. Tem um ditado que as pessoas usam, um ditado popular, que diz assim, que nós não devemos dar o peixe, mas devemos ensinar a pescar. É um ditado até que entre nós assim não deveria ser muito usado, né? Porque na verdade nós não devemos nem pescar o peixe nasceu para ficar ali vivendo tranquilamente, né? Mas é só para exemplificar que nós não devemos dar tudo na mão das pessoas. Nós devemos ensiná-las. Nós temos um ministério na igreja, né, a ADRA, que faz um trabalho muito bonito de ajuda às pessoas, né? E assim, eu penso que o foco deve ser não só apenas ajudar no sentido de entregar alimentos, roupas, mas tem que ser também voltado para ensinar as pessoas a subsistir, né? Sim. Eu acho que a melhor ajuda que nós podemos dar a uma pessoa é ensinar ela, profissionalizar a pessoa, né? Então vamos lá, nós sentamos com a pessoa, o que você sabe fazer? Eu sei fazer pães, eu sei fazer qualquer coisa que seja. Então vamos lá, tá, você não tem o dinheiro para comprar material? Vamos lá, vamos comprar o material, nós vamos te dar aqui o início, para você dar o pontapé inicial, e daí então você vai ganhando o seu sustento. Eu acho que essa deve ser a maneira de trabalhar, né? Nós ensinarmos as pessoas a ir trabalhando. E se nós formos ver, tem uma certa ala, né, do governo, que é esse governo que as pessoas chamam de governo paternalista, né? Paternalista. Que é um governo que dá tudo na mão, né? Então, quer dizer, eu, para ganhar voto, eu vou lá, dou uma quantia lá para a pessoa, um bolsa, alguma coisa, aí a pessoa vai ficar feliz porque ela já não tem nada, aí ela está ganhando ali de graça um dinheiro do governo, não pensa em trabalhar, aí ela ganha, para cada filho que ela tem, ela ganha um pouco mais, e isso já incentiva a procriação crescendo, a explosão demográfica, né? Só vai tendo pessoas que não produzem no país. Então vocês percebem como tudo, esse conceito de ajuda que muitas pessoas têm, muitas vezes é um conceito deturpado da ajuda, causam mais problemas do que realmente ajuda para o país e para as pessoas. Né? Sim, então temos também que ver quem a gente está ajudando. Um exemplo, um equilíbrio aqui. Uma mulher que é uma viúva, ficou com 3 filhos, não tem aposentadoria, está em dificuldade. Aí a gente tem que ver e ajudar, né? Ajudar as pessoas. E principalmente a Bíblia fala os da fé, os da casa. Primeiro os da casa. Claro que a gente tem que fazer uma triagem. Agora, igual você falou, discriminadamente, a gente às vezes até sabe que a pessoa vai usar droga, é uma pessoa viciada em droga. Mas eu dou, fico com dó, eu fico com dó. Então você está matando a pessoa. Irmão, eu queria contar um caso aqui rápido que aconteceu recentemente aqui. Nós fomos uma cidade vizinha no mercado para fazer compra. Aí chegamos lá no estacionamento do mercado, eu parei o carro, estava eu e minha esposa, e tinha um circo montado assim, no estacionamento, em parte do estacionamento, né? Aí nós fomos ao mercado, compramos algumas coisas. Quando eu estava voltando e fui colocar a compra no carro, se aproximou uma mulher de nós, né? Aí eu imaginei que ela fosse pedir um alimento, alguma coisa ali, eu tinha vindo do mercado, eu ia ver como poderia ajudar. Aí ela chegou, irmãos, e falou assim,
olha, eu tô desesperado aqui, eu queria ver se você não tem 10 reais, ou era 15, não sei, para me arrumar, porque eu preciso levar meu filho no circo. Aí eu falei, como que é? Levar o filho no circo? Aí foi até uma oportunidade de testemunhar. Eu falei, olha, se você falasse que seu filho estava passando fome, que você estava com alguma necessidade, assim, eu teria o maior prazer em ir lá e comprar um alimento para você levar para sua casa. Agora, você vem me pedir dinheiro para levar seu filho no circo? Aí a gente já teve até uma oportunidade de testemunhar também contra aquilo ali, né? Que a cabeça da criança, né? Que com que ela tem que ser alimentada, enfim. Mas eu só sei que assim, as pessoas elas não têm noção. Muitas vezes elas vão dando assim, é pro circo, lá, coitado, o menino. Porque ela falou bem com uma cara de dó, assim, nossa, todo mundo indo pro circo e meu filho não tem como, eu não tenho dinheiro para pagar, eu levar meu filho no circo. Como se fosse uma coisa essencial para a vida dela. Eu fiquei abismado como as pessoas chegaram no nível que... Misericórdia. Só Deus mesmo. Só Deus, irmãos. Então a gente tem que fugir desse marxismo social, viu? Fugir disso aí. Muito cuidado. Esse negócio político aí, ajudar as pessoas, para sempre as pessoas ficar ali junto, né? Muito cuidado. Irmão, gostaria de ler um texto na sexta-feira? E aí os irmãos podem dar as considerações finais aí. Tá no Ciência do Bom Viver, página 145, ó. Muitos não têm nenhuma fé em Deus e perderam a confiança no homem, mas apreciam os atos de simpatia e prestatividade. Ao verem uma pessoa sem nenhum incentivo de louvor terrestre, nem compensação, ir à sua casa, ajudando o doente, alimentando o faminto, vestindo o nu, confortando o triste e encaminhando-os ternamente aquele cujo o amor e piedade e obreiro humano não é senão um mensageiro. Ao ver isso, seu coração é tocado. Brota a gratidão, ateia-se a fé, vê que Deus cuida deles e ficam preparados para escutar ao ser-lhe aberta a sua palavra. Então aqui é o equilíbrio, né? Uma pessoa tem necessidade e a pessoa ajuda ela nas coisas físicas, então ela abre o coração para ouvir a palavra de Deus. Vamos comentar isso aí, Podagas. Considerações finais. Quando as pessoas... a lição fala aí de 10 pessoas que tinha sido curada, não é? E só um voltou para agradecer, não é? Então, veja que às vezes pode ser decepcionante, não é, irmão Alexandre? Às vezes a gente faz todo um trabalho e só poucos reconhecem a profundidade e reconhece que não é só comida que está faltando, e reconhece que não é só coisas materiais, mas espirituais. Mas esse pouco que reconhece, por si só, é gratificante. Não é a gente saber que a gente, por meio de nós, uma mensagem foi pregada, uma mensagem foi levada, não é? Sim. Então, é uma honra muito grande poder ser as mãos de Jesus na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas, se não fosse nós, se não fosse a gente, talvez não teria um almoço, uma janta. Olha, irmão Alexandre, eu quero confessar a você aqui que quando eu era criança, minha família passou por muitas necessidades. E eu sou muito grato a Deus por pessoas que ajudaram, muitas pessoas já doaram cesta. Quando eu era criança, a gente foi da Bahia para São Paulo, nunca passamos fome, deixar bem claro, nunca passamos fome, porém passamos necessidade, no sentido de faltar uma coisa ou outra, e Deus sempre levantava uma ou outra pessoa para ajudar. Então, quando eu lembro disso, eu vejo que eu vejo como é importante. Às vezes, para você, é um pacote de arroz que não serve para nada, mas para aquela pessoa, às vezes é o único almoço, é a única janta. A gratidão, ela é imensa, não é? Então, esse amor, esse interesse pelas pessoas, não é, que faz parte da mensagem do que nós chamamos de evangelho, de boas novas, não é? Devemos ir e falar, Senhor, nos ajude a ajudar outras pessoas que estão sofrendo nesse mundo. Sim. E olhar para trás, como os aldenses faziam isso. Entre os aldenses, eles sempre comiam as mesmas coisas. Nunca tinha um comendo melhor que o outro. Porque sempre que eles tinham algo a mais, eles doavam para aquele outro irmão valdense que não tinha. Não é? Então, eu creio que nós vamos estar chegando a isso. Eu falo porque que vai chegar isso na nossa igreja, porque Ellen White fala que nos últimos dias nós vamos superar a igreja apostólica. E a igreja apostólica nunca havia falta entre eles. Sempre, conforme havia necessidade, um vendia uma coisa ou outra.
E não era algo assim, é preguiçoso o cara, não. Tanto é que Paulo até depois fala, né? Havia alguns lá em Tessalônica que ele fala, aqueles que não querem trabalhar, que não coma, não é? Mas ali naquele momento, o povo estava um reavivamento tão forte que não havia entre eles essas pessoas preguiçosas. Eram pessoas que estavam sendo perseguidas, eram pessoas que eram trabalhadoras, mas havia entre eles uma contrição de coração entre aquele outro que não tinha. E eu creio que isso vai acontecer em nosso meio quando o Senhor derramar a chuva serôdia. Na verdade, um pouquinho antes vai acontecer, porque nós vamos ter um caráter semelhante ao de Cristo, e então virá a chuva serôdia para dar o término, né, o acabamento, vamos dizer assim, e assim essa mensagem ser proclamada no mundo todo. Amém. Irmão Marcos? Bom, irmãos, a gente já falou sobre muitas coisas aqui, né? Mas realmente aqui nós tratamos de Jesus, né? E Jesus é nosso grande exemplo. Jesus, ele ensinou como ajudar as pessoas. Jesus ensinou que nós devemos, ao mesmo tempo que oferecer ajuda, nós devemos dar uma palavra de repreensão, né? Nós devemos corrigir no que está errado, exortar a pessoa a viver uma vida de retidão. E eu acho que essa é a grande lição que nós devemos tirar, né? Jesus, ele sempre se preocupava com as pessoas, mas a principal preocupação dele era com a salvação. Não era tanto com a necessidade física, porque ele sabia que isso aqui mais cedo ou mais tarde vai acabar, né? Então, muitas vezes, realmente, as pessoas passam dificuldade, nós devemos ajudar, mas o nosso principal objetivo com qualquer ser humano é a sua salvação. Se nós formos ajudar, minha esposa, ela usa bastante uma frase, que se a gente ficar ajudando muito as pessoas, dando comida, e não pregar o evangelho da graça, nós vamos ter um monte de pessoa indo para o inferno de barriga cheia, né? Sim. E isso é verdade. Então nós não devemos ficar focando apenas nas necessidades físicas. Isso faz parte, realmente faz parte. E como o irmão mesmo disse aí, só quem já passou por uma situação dessa sabe quanto isso é importante. Mas o principal é a salvação, né? Qualquer trabalho missionário, qualquer coisa que eu vou fazer na obra de Deus, se meu principal objetivo não for a salvação da pessoa, a salvação da alma dela, é em vão. Então que nós possamos realmente ajudar, possamos agir como Cristo, mas principalmente ter o sentimento que houve também em Cristo Jesus, né? Amém. Que age em nós também. Glória a Deus. Deus seja louvado, irmãos. Então, se os irmãos gostaram dessa lição, compartilha com os irmãos. Inscreva no nosso canal. Clica no sininho para receber novas notificações. E semana que vem, nós estaremos aqui nesse mesmo canal, a lição 9. Desenvolvendo uma atitude conquistadora. Que benção, né? Então, nós vamos aprender sobre Jesus, como conquistar as pessoas, como ganhar pessoas para Jesus, para Cristo. Amém? Irmão Protágoras, faz uma oração para nós, para o término. Santo Criador, ajude nós, o povo da verdade presente, a entender que a mensagem do reino, a mensagem que Cristo pregou ali no Sermão da Montanha, durante todo o ministério terrestre, essa é a mensagem que nós vamos pregar, de amor ao próximo, de dividir nosso pão, de não amar as coisas terrenas. Nos ajude, Senhor, verdadeiramente nos ajude a entender isso, e vai haver um reavivamento em nosso meio, igual aconteceu, ou mais forte do que aconteceu na igreja primitiva. Nos ajude a entender e a se preparar para isso, a sermos cidadãos do reino de Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos feito, tem nos dado, e nos ajude a crescer na tua graça, que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Amém.